Meu nome é Roberto Silva, tenho 52 anos e durante 28 anos da minha vida fui policial militar. Mais do que uma profissão, a farda sempre foi minha identidade, meu orgulho, minha razão de existir. Mas hoje, quando olho para aquela farda guardada no armário, só consigo ver sangue, o sangue do meu filho Gabriel, que morreu aos 22 anos, no terceiro mês de trabalho como policial. E a pior parte, fui eu quem o convenceu a seguir essa carreira. Esta é a história mais dolorosa que existe, a história de um pai que levou o próprio filho para a morte. A história de como meu orgulho, minha vaidade, meu amor pela profissão custou a vida da pessoa que eu mais amava no mundo. Gabriel não queria ser policial. Ele tinha outros sonhos, outros planos. Mas eu o convenci. Eu o pressionei. Eu disse que era a melhor escolha. E agora ele está morto. Faz 3 anos que perdi meu filho. 3 anos que carrego uma culpa que me consome por dentro. 3 anos que acordo todos os dias perguntando: por que eu fiz isso? Por que não deixei ele seguir seu próprio caminho? Vou contar cada detalhe dessa história. Não para me redimir. Sei que não há redenção para o que fiz, mas para que outros pais, outros policiais, entendam o peso de empurrar seus filhos para uma profissão que pode tirar suas vidas. Se você tem filhos e quer que eles sigam seus passos, pense 2 vezes. Pense em como seria viver sabendo que você os levou para a morte. Para entender por que eu incentivei Gabriel a ser policial, você precisa entender quem eu era. Desde os 18 anos, quando entrei na academia, a polícia militar foi minha vida, minha paixão, minha identidade. Eu não era apenas um policial, eu era a polícia. Acordava pensando em operações, dormia sonhando com prisões. Meus amigos eram policiais, minhas conversas eram sobre a corporação, meus heróis usavam farda. Durante 28 anos, fui um policial militar exemplar. Recebi 8 condecorações, 4 promoções por mérito. Fui condecorado como policial destaque 3 vezes. Minha casa estava cheia de troféus, certificados, fotografias de operações bem-sucedidas. Para mim, ser policial era a profissão mais nobre que existia. Nós éramos os guardiões da sociedade, os protetores do povo, a linha entre o bem e o mal. Eu me sentia um herói todos os dias. Casei com minha esposa Fernanda em 1995. Ela sempre soube que a polícia era minha prioridade, minha paixão. Você ama mais a farda do que a mim, ela brincava. E talvez ela estivesse certa. Gabriel nasceu em 1998. Lembro que segurei aquele bebê minúsculo nos braços e pensei: um dia você vai usar essa farda com tanto orgulho quanto eu. Desde o primeiro dia, eu já sonhava com ele sendo policial. Conforme Gabriel crescia, eu o criava dentro desse mundo. Levava ele para conhecer a viatura quando era pequeno, contava histórias de operações antes de dormir, mostrava minhas medalhas e explicava cada uma delas. Papai é um herói, eu dizia para ele. Papai protege as pessoas. E via os olhinhos dele brilhando de admiração. Aquilo me enchia de orgulho. Quando Gabriel tinha 7 anos, levei ele pela primeira vez ao batalhão. Apresentei meus colegas, mostrei as armas, deixei ele sentar na viatura com a sirene ligada. Ele ficou encantado. Quando eu crescer, vou ser policial, igual você, pai, ele disse. Meu coração quase explodiu de felicidade. Vai sim, filho, e vai ser o melhor de todos. Olhando para trás agora, percebo o quanto eu o influenciei desde pequeno. Não dei espaço para ele descobrir seus próprios interesses, suas próprias paixões. Eu moldei ele para ser uma versão minha. Quando Gabriel tinha 14 anos, comecei a perceber que ele tinha interesses diferentes dos meus. Gostava de desenhar, passava horas fazendo ilustrações, tinha um talento incrível para a arte. Pai, ele me mostrou um dia. Olha o desenho que fiz na aula de arte. Era uma ilustração linda, cheia de detalhes, criatividade impressionante. Mas eu não dei o valor que deveria. Muito bonito, filho. Mas não esquece de estudar as matérias importantes também, hein? Matemática, física, coisas que vão te ajudar na academia de polícia. Vi a decepção no rosto dele. Mas na época, achei que estava sendo um bom pai, direcionando ele para uma carreira de verdade, uma profissão de respeito.
Gabriel também gostava muito de música. Queria aprender a tocar violão. Dizia que sonhava em fazer apresentações, talvez estudar música na faculdade. Novamente, eu desencorajei. Música não dá futuro, filho. Você vai passar fome. Mas ser policial, isso sim é uma carreira sólida, respeitável. Olha para mim menos. Tenho estabilidade, respeito, orgulho. Fernanda tentava me alertar. Roberto, deixa o menino seguir o que ele gosta. Ele tem talento para arte, para música. Mas eu não ouvia. Isso é coisa de adolescente. Quando ele crescer, vai entender que fiz o melhor para ele. Aos 16 anos, Gabriel me disse algo que eu deveria ter levado a sério. Pai, eu não sei se quero ser policial. Acho que prefiro fazer faculdade de design gráfico ou música. Lembro da minha reação. Fiquei irritado, decepcionado, quase ofendido. Design gráfico, música. Gabriel, eu passei 20 anos me dedicando para te dar oportunidades. Você vai jogar tudo fora? Não é jogar fora, pai. É seguir meu próprio caminho. Seu próprio caminho? Com 16 anos você não sabe qual é seu caminho? Eu sei. E o melhor para você é a polícia militar. Fernanda tentou mediar. Roberto, ele ainda é jovem. Deixa ele experimentar, descobrir. Experimentar o quê? Virar um artista desempregado? Um músico de boteco? Meu filho vai ter uma profissão digna. Gabriel ficou calado, mas vi lágrimas nos olhos dele. Achei que era birra de adolescente, rebeldia natural da idade. Nunca imaginei que estava calando os verdadeiros sonhos dele. Nos anos seguintes, intensifiquei a pressão. Falava constantemente sobre a carreira policial. Levava Gabriel em eventos da corporação. Apresentava ele como meu futuro sucessor. Meus colegas reforçavam. E aí, Gabriel, vai seguir os passos do pai? Vai usar a farda também? E ele, constrangido, sorria e concordava, mas não havia brilho naquele sorriso. Quando Gabriel tinha 18 anos e estava escolhendo a faculdade, eu praticamente o obriguei a desistir de design. Se você quer fazer faculdade, faz direito ou administração, algo que ajude na carreira policial. Ele cedeu. Começou a fazer administração, mas sem entusiasmo. Estudava porque tinha que estudar, mas não tinha paixão. E eu, cego pela minha visão, achava que ele estava finalmente amadurecendo. Gabriel tinha 21 anos, quando finalmente tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Ele estava terminando a faculdade de administração, sem muita perspectiva, sem saber bem o que fazer da vida. Filho, eu disse numa noite de 2019, já pensou seriamente sobre a academia de polícia? As inscrições abrem mês que vem. Ele hesitou. Pai, eu não sei se é isso que eu quero. Gabriel, você tem 21 anos, acabando a faculdade, precisa de uma profissão. E que profissão melhor que a policial militar? Estabilidade, respeito, salário bom. Mas pai, mas nada, Gabriel. Chega de ficar perdido. Você vai fazer o concurso e vai passar. Tenho sangue de policial correndo nas veias. Fernanda estava na cozinha e ouvi ela sussurrar. Roberto, não força o menino. Mas eu ignorei. Estava convencido de que sabia o que era melhor para meu filho. Durante os meses seguintes, pressionei Gabriel a estudar para o concurso. Comprei apostilas, paguei cursinho, cobrava estudos diariamente. É seu futuro, filho. Não desperdiça essa oportunidade. Gabriel estudava, mas sem convicção. Várias vezes o peguei desenhando ao invés de estudar, ou tocando violão quando deveria estar fazendo exercício. Eu repreendia. Foca no que importa, Gabriel. Houve um dia específico que me arrependo profundamente. Gabriel estava no quarto, desenhando algo. Quando entrei e vi, era um desenho lindo de uma paisagem com montanhas e céu estrelado. Gabriel, que história é essa? Você deveria estar estudando direito penal. Ele me olhou com uma tristeza que eu nunca tinha visto. Pai, eu só queria relaxar um pouco. Relaxar? Gabriel, o concurso é em 2 meses. Você acha que os outros candidatos estão relaxando? Eles estão estudando 8 horas por dia. Peguei o desenho e rasguei na frente dele. Isso aqui não paga a conta. Foco nos estudos. Ele começou a chorar. Não era choro de manha, era choro de alguém completamente desolado, sem forças para lutar. Tá bom, pai. Vou estudar. Fernanda entrou no quarto depois que saí e fiquei do lado de fora, ouvindo ela
consolar Gabriel. Filho, se você realmente não quer, não tem mais jeito, mãe. Eu vou fazer esse concurso. No dia da prova, Gabriel estava pálido, nervoso. Você consegue, filho. Vai lá e arrasa. Dei tapinhas nas costas deles, cheio de expectativa e orgulho. 3 meses depois, o resultado saiu. Gabriel havia passado. Estava entre os aprovados. Quando vi o nome dele na lista, gritei de alegria. Meu filho passou! Meu filho vai ser policial! Liguei para todos meus amigos, colegas de corporação, familiares. Gabriel passou, vai seguir meus passos. Estava no auge da felicidade. Era a realização do meu maior sonho. Mas quando olhei para Gabriel, ele não estava feliz. Estava apenas resignado. Parabéns, filho, eu disse, abraçando ele. Obrigado, pai, ele respondeu, sem emoção. Fernanda percebeu. Roberto, olha o rosto do nosso filho. Ele não está feliz. Claro que está. É só o nervosismo, a responsabilidade batendo. Logo, ele vai sentir o mesmo orgulho que eu sinto, como eu estava errado. Gabriel entrou para a Academia de Polícia Militar em janeiro de 2020. Eu estava radiante de felicidade. Meu filho, vestindo o uniforme de cadete, realizando meu maior sonho. No primeiro dia de aula, eu o acompanhei. Tirei dezenas de fotos. Apresentei ele aos instrutores como meu filho, seguindo a tradição familiar. Gabriel apenas sorria sem graça, constrangido. Vai ser incrível, filho. Você vai amar cada minuto, assim como eu amei na minha época. Ele apenas acenou com a cabeça, sem responder. Durante os 6 meses de academia, eu ligava para Gabriel todos os dias. Como foi o treino? Aprendeu sobre armamento? Como foi o tiro? Ele sempre respondia com monossílabos. Foi bem, aprendi, normal. Fernanda percebia que algo estava errado. Roberto, o Gabriel não parece bem. Ele está emagrecendo, sempre cansado, sem energia. É o treinamento, amor. É puxado mesmo, mas vai fortalecer o caráter dele. Gabriel vinha para casa nos fins de semana, sempre quieto, introspectivo, passava horas no quarto. Às vezes eu o via desenhando escondido, como se fosse algo proibido, vergonhoso. Uma vez, entrei no quarto dele e vi lágrimas escorrendo enquanto ele olhava para um desenho que havia feito. Gabriel, o que foi? Nada, pai. Só cansaço. Filho, eu sei que é difícil, mas lembra que tudo vale a pena. Você está se tornando um homem de verdade, um protetor da sociedade. Ele apenas acenou com a cabeça, enxugou as lágrimas. Deveria ter percebido, deveria ter conversado de verdade. Deveria ter perguntado se era realmente isso que ele queria. Mas eu estava tão cego pelo meu orgulho, tão convencido de que estava certo, que ignorei todos os sinais. Na formatura da academia em julho de 2020, eu chorei de emoção. Ver Gabriel com a farda, o cap, recebendo o diploma, era a realização de um sonho de 22 anos. Tirei centenas de fotos. Abracei ele com força. Você conseguiu, filho? Agora é um policial militar, assim como seu pai. Gabriel sorriu, mas era um sorriso triste, vazio. Fernanda também notou. Amor, o Gabriel não parece feliz. É emoção, Fernanda. É muita responsabilidade de uma vez só. Logo ele vai se adaptar. No discurso de formatura, cada cadete podia dizer algumas palavras. Quando chegou a vez de Gabriel, ele subiu no palco, olhou para a plateia, para mim, na primeira fileira com meu uniforme cheio de medalhas, e disse: eu dedico essa conquista ao meu pai, que sempre acreditou em mim. Mas sua voz estava trêmula, seus olhos lacrimejavam. Não era felicidade, era tristeza pura. Depois da formatura, houve uma confraternização. Meus colegas me parabenizavam. E aí, Roberto, deve estar orgulhoso. Muito. Agora temos 2 heróis na família. Gabriel estava num canto, sozinho, olhando para a própria farda, como se fosse uma prisão. Deveria ter ido lá, conversado com ele, perguntado se estava tudo bem. Mas eu estava ocupado, recebendo parabéns, me vangloriando. Naquela noite, já em casa, ouvi Gabriel chorando no quarto. Fernanda entrou para consolá-lo. Fiquei do lado de fora, escutando. Filho, o que está acontecendo? Mãe, eu não quero isso, não quero ser policial. Então por que não fala com seu pai? Porque vai quebrar o coração dele. Ele investiu tudo nisso. Todo o orgulho dele está em mim, sendo policial. Meu coração apertou ao ouvir aquilo. Mas ao invés de entrar e conversar,
Eu me afastei. É só fase de adaptação. Eu me convenci. Logo passa. Gabriel começou a trabalhar como soldado em agosto de 2020. Foi designado para o mesmo batalhão onde eu trabalhei durante anos. Para mim, era perfeito. Meu filho seguindo exatamente meus passos. Nos primeiros dias, eu o acompanhava como se fosse um mentor. Filho, quando você abordar alguém, sempre mantenha postura firme. Quando estiver em operação, nunca baixe a guarda. Gabriel ouvia calado, acenando com a cabeça. Seus olhos estavam sempre cansados, tinha olheiras profundas, havia emagrecido ainda mais, mas eu atribuía ao estresse natural de começar na profissão. Os colegas de Gabriel me diziam que ele era um bom policial, obediente, cumpridor das ordens, mas também comentavam: ele é muito quieto, Roberto, meio isolado dos outros. É o jeito dele, sempre foi mais reservado. Fernanda estava cada vez mais preocupada. Roberto, o Gabriel não está bem. Ele quase não come, mal fala com a gente, sempre parece assustado. Fernanda, é o trabalho. É pesado no início. Eu também passei por isso. Não, Roberto, é diferente. Ele está sofrendo, está se adaptando. Dá tempo. No segundo mês de trabalho, Gabriel participou de sua primeira operação grande. Era uma incursão numa área de tráfico, busca e apreensão. Eu estava tão orgulhoso. Meu filho, na primeira operação de verdade. Quando ele voltou, estava em estado de choque, pálido, tremendo, olhos arregalados. Gabriel, como foi? Prenderam alguém? Ele mal conseguia falar. Foi intenso, pai. Intenso é bom. Significa que você viveu a adrenalina da profissão. Dei tapinhas nas costas dele, empolgado. Mas ele apenas se encolheu, foi para o quarto e trancou a porta. Fernanda foi até ele, ficou horas conversando. Depois veio falar comigo, séria. Roberto, ele viu coisas muito pesadas nessa operação. Disse que não consegue tirar as imagens da cabeça. É normal, Fernanda. A primeira vez é sempre impactante, mas ele vai se acostumar. Se acostumar, Roberto. Nosso filho está traumatizado. Está aprendendo a ser forte. Nas semanas seguintes, Gabriel ficou ainda mais isolado. Mal saía do quarto, evitava conversar. Tinha pesadelos todas as noites. Fernanda insistia. Ele precisa de ajuda profissional, Roberto. Precisa de um psicólogo. Fernanda, ele é policial. Tem que ser forte. Não pode mostrar fraqueza. Fraqueza? Roberto, nosso filho está sofrendo. Está se tornando um homem. Hoje, essas palavras me assombram. Está se tornando um homem. Como eu pude ser tão cego, tão insensível, tão cruel com meu próprio filho? No terceiro mês, Gabriel foi escalado para um patrulhamento de rotina, numa área conhecida pela violência. Era um domingo, 15 de novembro de 2020, o último dia da vida do meu filho. Naquela manhã, Gabriel estava particularmente quieto. Fernanda notou. Filho, você está bem? Estou, mãe, só cansado. Antes de sair para o trabalho, ele veio falar comigo. Eu estava assistindo TV, tomando café. Pai, posso conversar com você? Claro. Filho, o que foi? Ele hesitou, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo muito importante. Pai, eu estava pensando. Meu celular tocou nesse momento. Era do batalhão. Um assunto qualquer. Atendi sem pensar. Oi, Gabriel. Depois a gente conversa, tá? Tenho que atender essa ligação. Vi a decepção no rosto dele. Ele apenas acenou com a cabeça e saiu. Foram as últimas palavras que trocamos. Depois a gente conversa. Não houve depois. Era 19h30 quando recebi a ligação. Estava jantando com Fernanda, comentando sobre alguma besteira do trabalho. O telefone tocou. Era do batalhão. Alô, Roberto. A voz do comandante estava trêmula. Roberto, você precisa vir até o hospital imediatamente. Meu coração gelou. O que aconteceu? É o Gabriel. Houve um incidente na patrulha. Que tipo de incidente? Ele está ferido. O silêncio do outro lado me disse tudo. Roberto, é grave. Venha rápido. Fernanda olhou para mim, apavorada. O que foi? O que aconteceu com o Gabriel? Não consegui falar. Apenas peguei as chaves do carro
e saímos correndo. No caminho até o hospital, minha mente não parava. Ferido, deve estar ferido. Vai ficar bem. Tem que ficar bem. Fernanda chorava ao meu lado, rezando em voz alta. Chegamos ao hospital e fomos direto para a emergência. O comandante estava lá, junto com outros policiais, todos com expressões devastadas. Roberto, ele veio até mim, colocou a mão no meu ombro. Nunca vou esquecer as próximas palavras. Houve uma troca de tiros na patrulha. Gabriel foi atingido no peito. Os médicos fizeram de tudo, mas o quê? Roberto, sinto muito. Gabriel não resistiu. O mundo desabou. Literalmente senti minhas pernas fraquejarem. Minha visão escureceu. Fernanda gritou, um grito de dor que nunca vou conseguir esquecer. Não, não, meu filho. Ela caiu no chão, soluçando. Eu fiquei ali, paralisado, incapaz de processar. Onde ele está? Quero ver meu filho. Roberto, talvez não seja uma boa ideia. Eu quero ver meu filho. Levaram-nos até uma sala. Lá estava Gabriel, coberto por um lençol branco. Quando tiraram o lençol do rosto dele, desabei. Meu filho, meu Gabriel, com apenas 22 anos, estava ali, imóvel, frio, ainda usando a farda que eu tanto o incentivei a vestir. A farda que o matou. Fernanda se jogou sobre o corpo dele, abraçando, beijando, chorando. Meu bebê, meu filho, volta para mim, volta. Eu não conseguia chorar. Ficava ali, olhando como se fosse irreal, como se fosse um pesadelo do qual eu acordaria. Depois me contaram os detalhes. Gabriel e o parceiro estavam patrulhando quando foram surpreendidos por bandidos armados. Houve troca de tiros. Gabriel foi atingido no peito. Morreu no local. O parceiro dele, entre lágrimas, me disse: seu filho foi corajoso, senhor Roberto. Não hesitou. Corajoso, meu filho foi corajoso. Mas ele não precisava ser corajoso. Ele precisava estar vivo. Nos dias seguintes, foi tudo um borrão. Velório, enterro, homenagens. Policiais do batalhão inteiro compareceram, prestaram continência. Seu filho morreu como um herói, diziam. Herói. Todo mundo falava que Gabriel era um herói. Mas eu não queria um herói morto. Eu queria meu filho vivo. No enterro, Fernanda estava destruída. Precisou de remédios para conseguir ficar de pé. Eu estava em choque, operando no automático, sem processar realmente o que estava acontecendo. Quando colocaram o caixão na terra, a realidade me atingiu como um soco. Meu filho estava ali, morto, com 22 anos, e tinha sido eu. Eu quem o colocou naquela profissão. Nos meses após a morte de Gabriel, entrei num estado de depressão profunda. Não conseguia comer, dormir, trabalhar. Ficava horas olhando para fotos do Gabriel, relembrando cada momento. Fernanda também estava devastada, mas de uma forma diferente. Ela chorava, desabafava, falava sobre Gabriel. Eu apenas existia, vazio, oco, morto, por dentro. 3 semanas após o enterro, Fernanda veio falar comigo. Ela estava com os olhos vermelhos inchados, de tanto chorar. Mas havia algo mais naquele olhar. Havia raiva. Roberto, eu preciso te dizer uma coisa. O que é? Nosso filho não queria ser policial. Aquelas palavras me atingiram como balas. Você sabia? Ela continuou. Sabia que ele tinha outros sonhos? Que ele queria fazer design, estudar música? Fernanda, você empurrou ele para essa profissão, Roberto. Você não ouviu o que ele queria. Você só ouviu o seu próprio ego, seu orgulho, sua vaidade. Fernanda, eu achei que estava fazendo o melhor para ele. O melhor. O melhor? Ela gritou. Olha onde seu melhor levou nosso filho. Para um caixão, Roberto. Para um cemitério com 22 anos. Comecei a chorar. Finalmente, depois de semanas, as lágrimas vieram. Eu não sabia. Eu não imaginei. Você não quis saber. Gabriel tentou te dizer várias vezes, mas você nunca escutou. Você estava mais preocupado com sua imagem, com seus colegas, te parabenizando por ter um filho policial. Ela estava certa, completamente certa. E essa verdade me destroçou. No dia que ele morreu, Fernanda continuou entre soluços. Ele queria conversar com você. Lembra? Você atendeu o telefone ao invés de escutá-lo. Lembrei. Pai, posso conversar com você? E eu, depois a gente conversa. Sabe o que ele ia dizer? Fernanda
revelou. Ele ia pedir para sair da polícia, ia te dizer que não aguentava mais, que estava infeliz, que queria seguir outros caminhos. Mas você não deu ouvido. Desabei completamente. Meu filho queria pedir ajuda, queria me dizer que estava sofrendo e eu ignorei. Preferi atender uma ligação qualquer. Fernanda, eu não sabia. Se eu soubesse. Você deveria ter sabido, Roberto. Era seu filho. Você deveria ter percebido que ele estava infeliz, que estava sofrendo. Ela tinha razão em tudo, absoluta razão. Pedi demissão da polícia uma semana depois. Não conseguia mais usar a farda que tinha matado meu filho. Não conseguia mais olhar para aquele uniforme sem ver o corpo de Gabriel coberto de sangue. Guardei todas as minhas medalhas, troféus, certificados, joguei tudo em caixas e coloquei no porão. Não queria mais ver. Cada medalha era uma lembrança da minha vaidade, do meu orgulho que custou a vida do meu filho. Comecei terapia, mas não adiantava muito. Como um terapeuta pode aliviar a culpa de ter levado o próprio filho para a morte? Fernanda e eu nos distanciamos, não por falta de amor, mas porque cada um lidava com a dor de forma diferente. E eu sei que, no fundo, ela me culpava e tinha todo o direito de culpar. Hoje, 3 anos depois, ainda acordo todos os dias com o peso dessa culpa. Vou até o quarto de Gabriel, que mantemos exatamente como ele deixou, e peço perdão. Desculpa, filho. Desculpa por não ter te escutado. Desculpa por ter empurrado meus sonhos em cima de você. Desculpa por ter colocado meu orgulho acima da sua felicidade. Encontrei, depois que Gabriel morreu, uma caixa cheia de desenhos escondida no armário dele. Eram centenas de ilustrações lindas, criativas, cheias de vida. Aquele era o sonho dele. Arte, não a polícia. Também encontrei um caderno onde ele escrevia. Era um texto sobre como se sentia infeliz na academia, como tinha medo de decepcionar o pai, como se sentia preso numa vida que não escolheu. Não sei como dizer para o meu pai que não quero isso, ele escreveu. Ele investiu tanto, sonhou tanto com isso. Se eu desistir, vou quebrar o coração dele. Gabriel morreu para não quebrar meu coração. E no processo, despedaçou o coração dele, o da mãe dele e o meu. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Escutaria o Gabriel, apoiaria os sonhos dele, deixaria ele seguir o próprio caminho, mesmo que fosse diferente do meu. Gabriel morreu para não quebrar meu coração. E no processo, despedaçou o coração dele, o da mãe dele e o meu. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Escutaria o Gabriel, apoiaria os sonhos dele, deixaria ele seguir o próprio caminho, mesmo que fosse diferente do meu. Mas não posso voltar. Só posso viver com essa culpa, com esse peso, com essa dor que nunca passa. Fernanda e eu nos separamos há 1 ano. Não conseguimos mais ficar junto. Cada um de nós era uma lembrança constante da dor do outro. Ela se mudou para outra cidade, tentando recomeçar. Eu fiquei aqui, na mesma casa, com o quarto de Gabriel intocado. Todos os dias vou ao cemitério, levo flores, converso com ele, peço perdão. Filho, me desculpa. Me desculpa por não ter sido o pai que você precisava. Me desculpa por ter pensado mais em mim do que em você. As pessoas me dizem que preciso seguir em frente, que Gabriel não ia querer me ver assim. Mas como eu sigo em frente, sabendo que destruí a vida do meu próprio filho? Hoje trabalho num escritório, fazendo serviços administrativos. Ganho pouco, vivo numa rotina vazia, mas não me importo. Nada mais importa desde que perdi Gabriel. Quando vejo pais com seus filhos na rua, meu coração aperta. Quando vejo jovens de 22 anos vivendo suas vidas, realizando seus sonhos, penso, Gabriel deveria estar aqui, deveria estar desenhando, tocando violão, sendo feliz. Há algumas semanas, organizando as coisas de Gabriel, encontrei uma carta que ele nunca enviou. Era endereçada a mim, datada de 1 semana antes de morrer. Nela, ele escrevia: Pai, eu sei que o Senhor tem muito orgulho de mim como policial. Mas eu preciso te dizer a verdade. Eu não sou feliz. Todos os dias acordo com medo. Vou trabalhar com pavor, volto para casa traumatizado.
Eu não nasci para isso, pai. Eu quero fazer arte, quero criar, quero viver de forma diferente. Mas não sei como te dizer isso sem te decepcionar. Você investiu tanto em mim, colocou tantas expectativas. Como eu posso te dizer que não quero isso? A carta terminava assim: Pai, eu te amo muito. E por isso, vou continuar tentando ser o policial que o Senhor quer que eu seja, mesmo que isso me destrua por dentro, porque seu orgulho e sua felicidade são mais importantes que os meus sonhos. Quando terminei de ler essa carta, chorei por horas. Chorei pela dor do meu filho, pela pressão que coloquei sobre ele, pelo amor incondicional que ele tinha por mim, menos um amor tão grande que ele estava disposto a sacrificar seus próprios sonhos, sua própria felicidade, sua própria vida. E sacrificou mesmo. Gabriel morreu sendo o policial que eu queria que ele fosse, não a pessoa que ele queria ser. Se você está me ouvindo agora e tem filhos, eu te imploro, escute seus sonhos, seus medos, seus desejos. Não imponha seus próprios sonhos sobre eles. Não coloque suas expectativas acima da felicidade dele. Seu filho não nasceu para realizar seus sonhos não realizados. Ele nasceu para realizar os próprios sonhos dele. E o trabalho de pai é apoiar, não direcionar. É ouvir, não impor. É amar incondicionalmente, não condicionalmente. Eu amava Gabriel condicionalmente. Amava a versão dele que eu tinha construído na minha cabeça, menos o Gabriel policial. O Gabriel que seguia meus passos, o Gabriel que me dava orgulho profissional. Mas nunca amei o Gabriel verdadeiro, menos aquele que gostava de desenhar, de tocar violão, de criar arte. Aquele Gabriel eu tentei sufocar, apagar, destruir e consegui destruir meu próprio filho. A culpa me mata todos os dias, não no sentido figurado, no sentido literal. Cada manhã acordo pensando se vale a pena continuar vivendo